Afonso Henrique Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro. Coincidentemente, no mesmo dia da abolição da escravidão, que acontece exatamente 7 anos depois. Primogênito de pais mestiços, João Henrique Lima Barreto e Amália Augusta. Sua mãe, que acaba falecendo em 1887, vítima de tuberculose, deixando seu marido e filhos. Lima Barreto era de uma família humilde, mesmo assim estudou, graças ao seu padrinho Visconde de Ouro Preto, que financiou seus estudos no Colégio Pedro II, e mais tarde faz engenharia na Escola Politécnica. No ano de 1902, seu pai começa a manifestar os primeiros sinais de loucura, e acaba depois sendo internado no hospício. Com isso, Afonso é obrigado a deixar o curso para trabalhar e sustentar sua família. Começa então a ir atrás de empregos. Foi daí que ele se inscreveu em um concurso público para trabalhar na Secretaria da Guerra. No dia 27 de outubro, Lima Barreto é nomeado escrevente da reparação de Secretaria da Guerra. Barreto, mesmo não gostando do ambiente militar, continua trabalhando durante 15 anos, até se aposentar. Talvez pelo motivo de não gostar do seu trabalho, Afonso procura se distrair em outras coisas e acaba se encontrando como jornalista. Ao mesmo tempo que ele trabalhava na secretaria, também escrevia para quase todos os jornais do Rio de Janeiro. Escreveu então em folhetins de jornais alguns romances como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, entre outros. Afonso sofreu muito durante sua vida, por ser mulato e também pela sua sensibilidade, relatando no seu diário certo dia. Mulato, desorganizado, incompreensível e incompreendido. Era a única coisa que me enchia de satisfação. Ser inteligente, muito e muito. A humanidade vive de inteligência, pela inteligência e para a inteligência. E eu, inteligente, entraria por força na humanidade, isto é, na grande humanidade de que quero fazer parte. Pode ser percebido a melancolia e depressão que seu coração carregava, causado por inúmeros motivos, levando Afonso a se entregar ao álcool, e essa mistura de vício e tristeza o leva ao hospício 2 vezes. A primeira foi no dia 18 de agosto de 1914 e a segunda, 25 de dezembro de 1919. E ele acaba falecendo no dia 1º de novembro de 1922, no mesmo ano da Semana da Arte Moderna de São Paulo. Major Policarpo Quaresma, um homem de meia idade, magro, pequeno, tímido e simpático, era totalmente pontual, a ponto das pessoas saberem as horas conforme ele passava. Almoçava todos os dias, 9h30, e jantava às 16h30. A única pessoa que o visitava era sua filhada Olga, às vezes acompanhada de seu compadre Coleone. Seus vizinhos julgavam como um esquisito. Mesmo sem conhecê-lo direito, ninguém jamais havia entrado em sua casa, mas todos já viram seus vários livros. Quaresma era totalmente patriota, lia apenas livros nacionais ou se não livros estrangeiros que falavam sobre o Brasil, conhecedor de toda a geografia, fauna e flora e da história brasileira. Em um certo dia, para a surpresa dos vizinhos, Policarpo recebe uma visita inesperada. Era o Ricardo, coração dos outros, que lhe dava aula de violão. Com isso começou a ser mais julgado pelos outros, pois o violão era tocado apenas por escravos. Major gosta muito de tocar violão. Ele fica super contente quando ele e Ricardo são convidados a tocar uma modinha na residência de Ismênia. Antes da festa, Policarpo fez uma petição para que a língua oficial brasileira deixe de ser português e passe a ser tupi-guarani. O requerimento foi estampado nos jornais e tornou-se motivo de gozação, que o deixou incomodado. A população julgava louco e então ele foi internado num hospício. Depois de 6 meses, sai do hospício e vai morar num sítio, onde o apelida de Sossego. Certo dia, Dr. Campos foi até o sítio fazer uma proposta para cooperar com ele em uma articulação política ilícita, mas Policarpo recusa. Furioso, o presidente da Câmara manda uma intimação que o obriga a limpar 1.200 metros de estrada em suas terras. Mais tarde, recebe uma multa por vender seus alimentos sem pagar impostos.
Enquanto isso, no seu sítio teve infestação de formigas e mais tarde veio uma peste que matou todas as aves do campo. Certo dia, houve uma notícia que os navios da esquadra estavam intimando o presidente a sair do poder, o que causou um grande alvoroço na população. Nesse mesmo tempo, Quaresma foi até o Marechal Floriano para entregar o memorial, porém foi ignorado e o mesmo fez com que Policarpo se tornasse major do batalhão do Cruzeiro do Sul, dedicando-se ao estudo da artilharia, e Ricardo Coração dos Outros foi recrutado de forma forçada. Depois de alguns dias, Quaresma envia uma carta à sua irmã lhe dizendo como se sentia após a guerra. Querida Amélia, me feriu nesta batalha, mas meus ferimentos físicos não se comparam ao da minha moral. Quem realmente se machucou foi Ricardo e seu irmão O Policarpo. descontentamento de Major estava cada vez maior e finalmente percebeu no que estava envolvido, ao ver o grupo de pessoas serem levados numa lancha para longe. Com esse episódio, ele envia uma carta ao presidente relatando a cena que tinha Mandar uma visto. carta para o Marechal Floriano Peixoto, relatando o que vi. Militares levando homens para a Ilha da Cobra. Quero mandar essa carta para o seu presidente. Por favor, me acompanhe. Uma das únicas pessoas que defendia Policarpo era a Olga, sua afilhada, que futuramente tenta tirá-lo da prisão. Eu preciso muito falar com meu padrinho, o Major Policarpo Quaresma. Não é possível. Por que, moço? Não. Olga tenta tirar Policarpo da prisão, mas preferiu deixar ele morrer heroicamente do que pedir clemência e humilhá-lo, pois já tinha esperança de que tudo iria mudar. Melhor que ele morra aí com honra do que eu tentar tirá-lo e ele ser humilhado. Após tal fato, Quaresma começa a refletir sobre sua vida. Chega à conclusão que a pátria que ele idealizava não existia e sua recompensa seria morte sem legados. Nenhum legado deixei neste mísero país. De nada valeu o amor pela minha pátria, se ela me retribuiu apenas com a prisão e a morte. Ele acaba sendo visto como traidor, e esse foi o triste fim de Policarpo Quaresma.